Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Terça-feira, 1º de dezembro de 2020, o ano voou, não é, rapaz? Um ano muito polêmico, muito difícil e a gente está terminando mais esse ano aí. O primeiro dia do último mês do ano já está chegando ao final também. Olha, hoje a gente vai falar de política porque está postos conosco aqui a bancada, não é? O deputado estadual João Batista do PROS, que na verdade também é presidente do Partido PROS aqui em Mato Grosso. E o João Batista está aqui conosco e você pode participar e deve participar conosco, caso haja alguma pergunta, não é? 99932-2529, é o zap aqui do programa Opinião, está aí na tela, 99932-2529. E aqui comigo, ao meu lado, o professor Lorenberg. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que nos assiste também pela internet, na página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Boa noite, muito bom ter você aqui pelo canal 22 ou pela internet também, viu? Boa noite também, João Batista, deputado estadual, muito bom tê-lo mais uma vez aqui à bancada. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Para nós que é sempre uma honra poder participar com pessoas que tão bem conhecem não só a economia, o social, mas também a política do estado de Mato Grosso. Uma figura ilustre como é o professor Lorenberg. Obrigado. Prazer. Pois é, pedi só para o Bafo que está aí hoje, tá um pequeno ruidinho de microfonia, só baixar só um pouquinho, por favor. O deputado, vou começar perguntando aqui sobre as situações que houve do ponto de vista político-partidário, já que o senhor preside o PROS, e o PROS esteve aqui agora há pouco, né, rapaz, aí a figura da Gisela Simona, num primeiro momento disputando a Prefeitura de Cuiabá, e aí depois, como ela não conseguiu o êxito suficiente, no segundo turno ela apoiou uma outra candidatura, no caso a do Abílio Júnior. Queria que você fizesse um raio-x, um resumo, como dirigente partidário, a participação do PROS nesse pleito e, no caso em específico, da Gisela Simona na disputa. Então, Paulo, nós tivemos aí um dos melhores quadros na disputa para a Prefeitura de Cuiabá, que foi a doutora Gisela Simona, advogada, tem praticamente 18 anos de trabalho prestado para o PROCON Mato Grosso, dos quais 12 ali como dirigente daquele órgão, né? Conhecida não só aqui no estado de Mato Grosso, como também em nível nacional, pela defesa, pelo estudo que ela faz acerca da defesa do consumidor. Não foi dessa vez em que a doutora Gisela Simona sagrou-se vencedora, mas não podemos descartar, né, toda a votação que teve a doutora Gisela Simona aqui. Partimos aí para um segundo turno entre o atual prefeito Emanuel Pinheiro e o vereador Abílio, e o PROS, obviamente, foi chamado para discutir a aliança para o segundo turno. Nós demos a liberdade para a doutora Gisela Simona e todo o grupo de candidatos a vereadores aqui de Cuiabá que pudessem fazer as conversações, né, e que pudesse alinhar para que lado estaria prestando seu apoio. E na reunião que foi realizada, né, nos foi ali passado que 10 dos componentes naquele momento optaram por ir com Abílio, 5 optaram por ficar neutro e 5 optaram por ir com o prefeito Emanuel Pinheiro. Participei de algumas reuniões junto com a doutora Gisela Simona. Então foi dividido lá, foi Sim. Bem dividido. 5 optando pelo Abílio e quantos pelo... 10 optando por ir com o Abílio, 5 ficar neutro e 5 acompanhar o prefeito Emanuel Pinheiro. A doutora Gisela Simona convidou os partidos que estavam na base de aliança ali no primeiro turno, nós dialogamos a respeito. O prefeito Emanuel Pinheiro a convidou para uma reunião, ela participou da reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro e também o candidato na época, Abílio Júnior, chamou também a doutora Gisela Simona, conversou e na quarta-feira anterior ao início do segundo turno, nós tivemos uma reunião inclusive com ele, com o candidato a vice, vereador Felipe Velaton,
aonde foi deliberado ali pelo PROS acompanhar o candidato Abílio Júnior. Tá, desses 10 aí, dessa votação aí, você chegou a votar, não? Você ficou de que lado aí, né? Não. Eu, enquanto presidente estadual, Paulo, eu optei por acompanhar a decisão Tá. que os candidatos tomassem aqui na municipal. Por favor. Muito embora eu não tenha participado ativamente da campanha do candidato Abílio, mas respeito a decisão de cada um dos membros que foi tomada naquele momento, inclusive da doutora Gisela Simona. Professor. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. É sempre bom tê-lo aqui, até para a gente bater um papo, e o nosso programa é exatamente bater papo. Ainda sobre essa mesma esteira, deputado, eu conversei com alguns sindicalistas e os sindicalistas com os quais eu tive contato me disseram uma outra versão, dizendo que no encontro que teve com a candidata, ou a ex-candidata à prefeitura, a Gisela Simona, a neutralidade foi o posicionamento mais forte. Eu estou dizendo o que eu ouvi. Foi o posicionamento mais forte. E logo em seguida, e aí eu gostaria muito da avaliação do senhor a respeito, logo em seguida, mais de 20 sindicatos trouxeram apoio à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Qual é a leitura que o senhor faz com essas duas frases que eu acrescentei à leitura anterior do senhor? Professor, mais uma vez eu reforço aqui a satisfação da gente estar sempre participando do programa, como já falei, mas na minha avaliação, eu acho que o primeiro passo para o PROS é você respeitar uma liderança política, como é o caso da Gisela, que fez uma campanha aqui, indo a praticamente todos os bairros de Cuiabá, onde foi ovacionada por onde passou, e que a decisão dela foi não se manter neutra. A primeira decisão, aliás, foi de não acompanhar o candidato Emanuel Pinheiro, até por causa de tudo aquilo que foi discutido durante o primeiro turno, né? Ela optou por não apoiar, primeiro momento, não apoiar o candidato Emanuel Pinheiro. Também vi aí, através da imprensa, alguns líderes sindicais, inclusive, que disseram estar presente em uma reunião em que foi ofertado cargos para a doutora Gisela Simona. Eu não acredito nessa versão, mas, de qualquer forma, também não estive junto nessas reuniões, né? E na terça-feira à noite, quando estive reunido com a doutora Gisela Simona e com mais alguns membros de partido, líderes partidários ali, a doutora Gisela deixou bem claro para mim: eu não tenho condição de ir com o Emanuel, e eu não sou mulher de ficar em cima do muro. Eu acho que eu posso contribuir com Cuiabá, mesmo sabendo que não seria fácil fazer campanha do lado do Abílio. Aliás, ainda não estava decidido se iria com o Abílio, mas a certeza é que não iria com o Emanuel. Como também não é mulher de ficar em cima do muro, só restava o Abílio. Sim. E aí, Paulo, eu reforço mais uma vez o meu respeito, a minha admiração. Eu vejo aí, não é todo mundo atirando pedra, não é todo movimento de mulheres atirando pedra, não é todo servidor atirando pedra na doutora Gisela Simona. Eu vejo um grupo, existe um grupo. E aí também não vou aqui colocar todo o grupo dos líderes sindicais. Nós temos aí 2 ou 3 que são mais radicais, né, que inclusive estiveram junto no PROS, né, e que ouviram ali as argumentações da doutora Gisela, mas que queriam que fosse levado em consideração o seu ponto de vista. Não podemos descartar aqui também de que o conjunto de membros do Fórum Sindical optaram por apoiar o candidato Emanuel Pinheiro com um objetivo: dar uma lição no governador Mauro Mendes, assim como foi feito em 2016 com o candidato Wilson Santos, em que naquele momento o então deputado Emanuel Pinheiro sagrou-se vencedor com apoio dos servidores públicos. E agora não foi diferente. Respeito a posição dos membros do Fórum Sindical, mas também respeito e admiro a postura da doutora Gisela Simona. Deputado João, Batista, você falou uma coisa aí que eu devo aqui até sair da condição de âncora aí para opinar também. Eu concordo plenamente com esse ponto de vista aí, de que foi usado também, que o Emanuel foi também usado pelos sindicalistas para dar uma resposta ao governador. E também concordo com o senhor falou perfeitamente, aconteceu isso lá quando o Emanuel ganhou do Wilson Santos, há 4 anos atrás.
Agora, eu gostaria que o senhor fizesse eu não sei, não vou nem perguntar em quem o senhor votou, mas de todo modo, como o seu partido apoiou aqui o Abílio, agora a gente já pode falar, não é? O erro do Abílio, o principal erro da candidatura do Abílio Júnior, já que ele inclusive ele ganhou o primeiro turno e virou nas pesquisas, inclusive liderando. Só que aí alguma coisa aconteceu e essa alguma coisa, a minha avaliação, já posso também opinar aqui, da Pitaco, já passou mesmo, né? Foi um pouco de arrogância, um pouco já ganhou, um salto alto, um pouco enfim, ou inexperiência, mas eu queria a sua avaliação sobre política mesmo, já que você é um agente político. Olha, Paulo, primeiro dizer que na terça-feira, como já tinha falado, na quarta-feira anterior ao início do segundo turno, nós estivemos reunidos com o candidato Abílio Júnior. E o que realmente me desmotivou de cair de cabeça na campanha do candidato foi exatamente isso que você falou. Aquela arrogância. Uma coisa que eu não esqueço da fala do candidato Abílio é que quem tiver em dúvida entre votar em Emanuel e votar em mim, voto no Emanuel. E eu acho que no processo político não funciona dessa forma. O pleito ele existe exatamente para que você conquiste o voto. Aqueles que estão em dúvida, eu vou levar quais são as minhas propostas e falar, olha, eu sou melhor, eu vou fazer um melhor trabalho do que o outro candidato. E a postura do candidato Abílio foi exatamente essa. Quem estiver em dúvida entre eu e o Emanuel, vai com o Emanuel. Eu, particularmente, não me senti muito à vontade para estar ali participando, inclusive fazendo campanha. Fiquei no meu canto nesse período, mas eu acredito que o candidato Abílio, assim como a imprensa vem falando, ele perdeu para si mesmo. Primeiro, perdeu o apoio do servidor público. Nós não podemos descartar o potencial do servidor público. E não estou falando só do servidor público estadual, não. Estou falando do servidor público municipal. Foi muito pesado quando ele falou que ele demitiria 3 mil comissionados. Na verdade, não são 3 mil comissionados, são 3 mil contratados. Mas ele não soube se expressar e também deixou que a arrogância falasse mais alto. E aí, acabou perdendo também o apoio do servidor público estadual. Fora isso, eu acho que aquela ação desastrosa do candidato de ver a imprensa como se fosse inimiga, oposição, né? Inimiga. Não se trabalha, se você quer passar uma imagem para a sociedade, essa história de que nós vamos trabalhar apenas através de rede social, isso é muito vago. Quis trazer o exemplo de Bolsonaro, né? Muito embora tinha vídeo do Bolsonaro pedindo voto para ele, mas também não usou, não quis ligar o nome nem a Bolsonaro e nem ao governador Mauro Mendes, mas a gente sabia que tinha o apoio, mas também desprezou o potencial que tem a imprensa de Mato Grosso. Professor. Deputado, saindo um pouco fora desta seara e entrando numa outra, o senhor recebeu a LOA e logo em seguida que recebeu a LOA, o senhor cobrou o RGA, o famoso RGA. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte, qual é a perspectiva, qual é a crença que o senhor tem de que, de fato, o funcionalismo da rede estadual irá ser contemplado com o RGA? Bom, primeiro eu quero deixar meu ponto de vista, embora eu não seja jurista, mas quero deixar meu ponto de vista de toda a avaliação que nós já fizemos junto com advogados daquilo que defende o governo do Estado. A 173, a Lei Federal 173, ela não permite novos reajustes. O RGA, ela na verdade é uma lei de 2003, ficando apenas o governo do Estado responsável de publicar anualmente o percentual que foi aferido no ano anterior, de acordo com o INPC. Então eu entendo que o governo do Estado tem uma dívida aí que dá aproximadamente 14% no salário dos servidores públicos. Mas o governo colocou ali na LOA apenas os 2,14%, que é referente ao ano de 2017, que já havia sido publicado a lei, concedendo, inclusive, um parcelamento que foi feito no passado. Eu já fiz, inclusive, uma emenda, apresentei uma emenda à LOA. É claro que nós vamos ter que trabalhar ali dentro da Assembleia Legislativa para que o conjunto de parlamentares aprove essa emenda. E aí temos que contar também com a boa vontade do governador para não vetar essa emenda. Claro que vai ser um trabalho de base, não só dentro da Assembleia Legislativa e também junto ao governo do Estado. Mas não é garantia que a gente possa, nesse momento em que o Estado já saiu da crise, que vinha sido anunciado aí há mais de 2 anos, a gente sabe que já está havendo superávit na receita do Estado de Mato Grosso, esperar que o governo ele pague, principalmente o RGA,
atrasado, aquele que 2017, 18 e 19. Então já existe na LOA o equivalente a 2,14%, é isso? A previsão para 2,14%, que é o que já estava previsto na lei, inclusive com percentual. O deputado, então, assim, já existe um consenso sobre isso aí, essa questão do RGA? Você fala entre Na os base parlamentares? entre os parlamentares. Não, ela, na verdade, isso não vai ser amplamente discutido. Você sabe que a base do governo vai dialogar com o governo. O governo vai orientar a base de que forma que ele vai votar. E aí, é claro, eu inclusive aproveito o programa aqui, Paulo, professor Lorenberg, e faço um chamamento aos servidores públicos. Eu já deixei bem claro, inclusive, para o Fórum Sindical. Essa estratégia de luta que nós criamos no passado, ela não tem dado resultado. De enfrentamento, de xingamento, de generalizar, muitas vezes ir para a porta da Assembleia, xingar todos os parlamentares como se fossem todos corruptos e depois você ir para dentro da Assembleia Legislativa pedir o voto de cada um. Né? Então, eu tenho cobrado, inclusive, tenho sido duramente atacado, não pelo conjunto dos servidores públicos, mas por alguns servidores, inclusive incitado por 2 ou 3 sindicalistas, mas continuo sendo representante dos servidores públicos dentro da Assembleia Legislativa, continuarei trabalhando por eles até o último dia do meu mandato. Projeto de Lei 36, que parece que é de autoria do Lúdio Cabral, trata direto aí da questão previdenciária quanto aos aposentados, uma polêmica, uma reclamação e um temor por parte de muitos aposentados. Como é que está tramitando isso na Assembleia? Então, nós tivemos aí a reforma, aliás, não a reforma das regras, mas a reforma principalmente da alíquota da Previdência ainda no início desse ano. E aí deixar bem claro que apesar de todas as cobranças e todos os fakes que têm aparecido, o deputado João Batista votou contra o aumento da alíquota, inclusive a taxação dos aposentados, o que nós entendemos ser uma injustiça tremenda, Paulo. Porque a Previdência Social da iniciativa privada, ela taxa apenas os aposentados acima do teto da Previdência. Quem recebe até o teto de 6.101 fica isento. Quem recebe acima disso vai pagar a alíquota de 14%. Aqui no estado de Mato Grosso foi taxado quem recebe acima de R$3.000. E aí o deputado Lúdio Cabral apresentou o PLC 36, que vem se arrastando ali na casa. O deputado presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, convocou uma comissão especial, presidida pelo deputado Carlos Avalone, para que emitisse um parecer a respeito da legalidade desse projeto. Há muita divergência, há uma cobrança muito grande dos aposentados do estado de Mato Grosso, servidores aposentados. Inclusive, a gente recebe centenas de mensagens diariamente, professor, de aposentados praticamente implorando para que esse projeto seja votado o mais rápido possível. Fiquei 30 dias em setembro à frente da presidência da Assembleia Legislativa. A gente tentou colocar isso em votação, no entanto, nós tivemos um impeditivo, que era o quórum. Toda vez que a gente articulava com o deputado Lúdio para colocá-la em votação, na ordem do dia, esvaziava-se o quórum. E é necessário ali qualificado? A maioria absoluta, né, 13 votos para aprovação. Conseguimos agora... Maioria simples, então, né? Maioria simples. Maioria simples, né? Conseguimos agora recente a primeira votação e está dependendo agora que essa comissão especial emita o parecer para retornar para a segunda votação. O deputado Eduardo Botelho já comunicou que deu prazo, inclusive encerra amanhã, para que, caso a comissão especial não emita o parecer, esse projeto volte para a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Constituição e Justiça faça o parecer para que ela possa ir à plenária e a gente votar pela aprovação desse projeto. Mas com um texto novo, com um texto Na verdade, modificado. Foi feito um substitutivo. Foi feito um substitutivo a esse projeto, mas esse substitutivo também ele carece de um parecer dessa comissão. Eu acredito que é possível derrubar o substitutivo e manter o projeto original. Professor. Deputado, eu vou tentar descrever um quadro e eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor a respeito. Há 2 anos, mais ou menos, eu li uma matéria muito rica e que falava que alguns países europeus estavam fechando presídios por falta de presos.
Aqui no Brasil é completamente diferente. Os presídios estão superlotados, exemplo, muito no Mato Grosso é dessa forma, e não se constrói novas prisões ou novos presídios. Até aquela discussão de transformar, de ir para a iniciativa privada ou não, ela também parou a discussão. Porém, nós temos os presídios superlotados e agora o governo do estado de Mato Grosso está fechando escolas. É completamente contraditório. Não é a primeira vez que isso acontece no Mato Grosso, não. O governo Blairo Maia chegou a fechar também escolas. Mas, novamente, essa discussão, de acordo com a lista que foi publicada, são 19 escolas, mas eu cheguei a ler o decreto, deputado, e tudo indica que o número é muito maior do que os 19. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito deste quadro que eu tentei descrever. Primeiro dizer, professor, que nós também somos contrários a essa questão do... O governo não chama de fechamento de escolas, né? O governo ele chama de reordenamento das vagas ali. É a redistribuição das vagas. Eles dizem que uma escola que tem 500 vagas, está com 300 alunos, outra com 400 tem 200, então eles reorganizam essas vagas na procura de otimizar o recurso. Mas nós temos que levar em consideração a questão da regionalização, principalmente aqui na capital, por exemplo, nós temos ali Parque Cuiabá, que tem 3 escolas, e uma está nesse quadro para fechamento. A população aumentou ali, surgiram novos bairros, só que muitos daqueles estudantes pegam o ônibus e vêm estudar, muitas vezes em outros bairros, exatamente porque às vezes não tem essas vagas. Então acaba resolvendo um problema para os cofres públicos, mas cria um problema para esses estudantes. Então nós somos contrários a essa questão desse reordenamento de vagas. Com relação à abertura de vagas no sistema penitenciário, nós temos aí uma máxima bem antiga que diz que caso não criemos escolas hoje, estaremos abrindo presídios no futuro. Não me recordo, inclusive, de quem que é o autor. Porém, nós não podemos descartar as duas coisas, professor. Nós temos que abrir vagas nas escolas, mas temos que abrir vaga também no sistema penitenciário. O estado de Mato Grosso tem hoje 12 mil presos no regime fechado. Nós temos 6.500 vagas. Então, nós temos um déficit de quase 50% da quantidade de vagas. A sociedade, de repente, que está nos assistindo nesse momento, ela, na opinião dela, ela pensa o seguinte: no lugar que cabe 1, pode colocar 10. A opção de ir lá para dentro foi deles. E realmente, a opção foi deles. Inclusive de ir, sair e voltar várias vezes. Eu também sou muito rígido nesse ponto. Porém, quando nós temos a superlotação nas unidades, nós não conseguimos colocar preso para trabalhar, por causa da questão de segurança, por causa da superlotação. Então, nós mesmos temos cobrado, inclusive, desde que comecei essa luta sindical lá em 2008, travei uma luta contra o governo Silval Barbosa, contra o governo Pedro Táxi, e tenho, inclusive, dialogado, discutido com o governo Mauro Mendes e com o seu secretariado acerca da necessidade da ampliação dessas vagas. Mas não só a ampliação das vagas. Não só a ampliação das vagas, mas a melhoria na estrutura do sistema penitenciário com a abertura de frente de trabalho para os presos trabalhar. Hoje, tem uma lei no estado de Mato Grosso que diz que as tomadas e fio elétrico de dentro das celas têm que ser retiradas. Qual o nosso objetivo? Fazer com que o preso não possa utilizar celulares para comandar o crime aqui fora. Tem uma outra lei. Essa lei é aprovada e... Já é lei sancionada. Mas tem havido fiscalização? Porque tenho acompanhado e tem sido retirado as tomadas de dentro das unidades. Mas ainda há tomadas dentro das unidades. Em algumas sim, mas já está em fase de transição. Mas, Paulo, você veja que a cabeça do preso parece que se renova a cada dia. Nós pegamos agora recentemente 30 celulares lá na Mata Grande, inclusive carregadores solares, pequenos carregadores solares. E aí nós temos que estar aumentando a fiscalização para isso. Tem uma outra lei também aqui no estado, que iniciou com a minha autoria, o governo entendeu que era inconstitucional pelo visto de iniciativa, negociamos, retirei o projeto, o governo mandou e nós aprovamos na Assembleia. Que o preso tornozelado, ele fica obrigado a pagar a locação da sua tornozeleira. O estado de Mato Grosso gasta em média 8 milhões com locação de tornozeleira. Infelizmente, a Secretaria de Administração Penitenciária ainda não regulamentou essa lei. Então, ainda não está cobrando. Tivemos a indicação para o governo do estado para a construção, aqui no estado de Mato Grosso, de uma unidade no regime de segurança extrema,
com o objetivo de separar os líderes de facção criminosa da massa carcerária, para que, perdendo força na massa carcerária, o Estado possa colocar esses presos para trabalhar. Então, nós temos trabalhado, professor, não só para ampliar o quantitativo de vagas no sistema penitenciário, mas para botar preso para trabalhar, para botar preso para estudar, para diminuir a reincidência criminal no estado de Mato Grosso. Ô, deputado, a propósito da questão penitenciária, eu queria que eu vou puxar esse tema para dentro de um contexto que são os 9,5 bilhões que o governo pretende, pelo menos tem anunciado isso, investir até o final da gestão dele, Mauro Mendes, governador. A questão da segurança pública, em que sentido, de que forma está contida, está inserida nesse programa de investimento aí, se está contente, e já faz uma avaliação também desse programa do governo Mauro Mendes. Então, como nós estamos lá na casa e nós recebemos, é claro, essa LOA, já fizemos questão de fazer uma análise a respeito do que está contida nela. Lá tem aproximadamente 400 milhões para a segurança pública, para investimento. O sistema penitenciário, digo isso porque estou acompanhando o sistema penitenciário de perto. O sistema penitenciário tem aproximadamente 38 milhões no fundo, que é recurso oriundo do Fundo Penitenciário Nacional, do DEPEN, recurso para construção e ampliação de vaga. O GMF, presidido pelo desembargador Orlando Perry, tem conseguido recursos, inclusive a previsão na ordem de 38 milhões, também para construção de vaga e ampliação e aparelhamento do sistema penitenciário. Então, nós temos acompanhado algumas ações voltadas para a segurança pública. Agora, Paulo, deixar bem claro, esses 9 bilhões que o governo apresenta, parte dele com recursos não do Tesouro do Estado, mas boa parte ali do Tesouro do Estado, ele foi às custas, vamos deixar bem claro, foi às custas também da revisão geral anual dos servidores. Esse percentual de 14% que é devido do Estado de Mato Grosso aos servidores públicos, isso dá mais de R$1 bilhão. Então, é recurso que o governo vem economizando de 2018 para cá, que a princípio será utilizado para investimento no Estado, mas é de direito do servidor. Isso é de direito do servidor. É claro que também não podemos desconsiderar todo o trabalho que foi feito por parte do governo do Estado com enxugamento em algumas áreas, a revisão aí dos incentivos fiscais, que no ano passado tinha uma previsão de 6 bilhões, para esse ano já caiu para aproximadamente 4 bilhões e 200 na LOA atual. Então, realmente houve algumas ações. Ajuste que o governo chama. Alguns ajustes. Mas não podemos esquecer jamais que mais de R$1 bilhão desse investimento é recurso do RGA do servidor. Tirou de lá para colocar aqui. Sim, essa é a nossa análise. O telespectador aqui do Opinião está participando com a gente aqui. Bora ver quem está perguntando aqui na tela. Quando será a votação da Polícia Penal de Mato Grosso? João Batista é um honrado servidor público. Quando será a votação aí da polícia? A mesma pergunta, não é? A pessoa não se identificou, mas o final está lá, 2139, está participando conosco, perguntando sobre a Polícia Penal. Então, quando da publicação da Emenda Constitucional 104, inserindo a Polícia Penal na Constituição Federal, ela determinou que os estados deveriam fazer a sua transformação do quadro atual dos agentes penitenciários em Polícia Penal. O Estado de Mato Grosso tem essa incumbência de fazer também. Nós apresentamos um projeto na Assembleia Legislativa. No entanto, nós temos aí uma celeuma ainda em torno do texto que está sendo apresentado. O governo entende que tem que ser para e passo o que está na Emenda Constitucional 104, né? E nós dialogamos com a Procuradoria-Geral, porque já havia aí um entendimento da Procuradoria de judicializar a nossa PEC, né? Apresentamos um substitutivo, esse substitutivo foi votado em primeira. No entanto, nós tivemos alguns parlamentares que, ali a pedido de algumas instituições, demonstraram interesse em pedir vista naquela sessão em que eu a coloquei como presidente da mesa naquele momento, a coloquei para votação em segunda. No entanto, nós começamos um diálogo com os parlamentares para que não pedisse vista, para que aprovasse ainda naquele momento. Só que no dia não tivemos quórum suficiente, então eu me vi forçado a retirá-la de pauta. Hoje está apta à votação e eu acredito que logo, dando quórum, porque ela é uma PEC, ela precisa de 15 votos. Sim. Hoje, por exemplo, trabalhando lá
na votação de vetos, nós chegamos no momento que tinha apenas 17 deputados presentes. Tem que né? ser numa Então, se ocasião desses específica. 17, 3 vota contra, nós já perdemos era. o projeto, tem que reapresentá-la no ano seguinte. Mas ainda sobre isso, deputado, ainda sobre a chamada polícia penal, quais são as dificuldades ou quais são os argumentos levantados por alguns parlamentares, porque em função desses parlamentares que essa PEC ainda não foi aprovada? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o senhor tem conhecimento de outros estados que já ultrapassaram essa linha de impedimento? Sim, nós já tivemos vários estados que já fizeram a sua aprovação da PEC estadual. Nós temos acompanhado, nós temos uma celeuma aí que alguns estados acabam inserindo os demais servidores, não só os agentes penitenciários, e existe um parecer da AGU que pode no futuro ser utilizado para decretar a ilegalidade dessas PEC, tendo em vista que a emenda constitucional ela trata apenas dos agentes penitenciários, né? E isso está sendo discutido também aqui no estado de Mato Grosso. E a outra pergunta, qual a dificuldade que os parlamentares encontram de aprovar essa PEC? A atual mensagem que se encontra lá na casa, ela extinguiu o artigo 85 da Constituição Estadual. O artigo 85, ele trata do sistema penitenciário de Mato Grosso. E a extinção do sistema penitenciário nessa PEC, ela faz com que as políticas hoje voltadas para o sistema penitenciário sejam absorvidas pela Polícia Penal. Fica a responsabilidade da Polícia Penal exercer essas políticas, a formulação de políticas de humanização e tudo mais para os presos. Então, um dos parlamentares, que inclusive apresentou emenda e que se dispôs a pedir vista para rediscutir, seria nesse ponto. E um outro colega parlamentar, que também se dispôs a pedir vista para discutir, é que ele entende que os demais servidores do sistema penitenciário também têm que ser transformados em polícia penal. Então, nós estamos aí só resolvendo internamente essa questão do texto, né, da legalidade do texto, para ser colocado novamente em votação. Vou trocar de assunto. O senhor teve na condição de presidente da Assembleia, enquanto o Botelho estava afastado, Janaína também, e aí teve uma experiência lá de comandar o parlamento. Mas o senhor ainda continua inserido ali no contexto da mesa diretora. O senhor está querendo se desvencilhar disso? Agora, a partir de janeiro, parece que o senhor já deixará de estar na mesa diretora. Qual que é a percepção e que gosto tem a mesa diretora aí, já que o senhor está lá, parece que está querendo sair, enfim? Bom, primeiro, na verdade, não assumi integralmente a presidência da casa, né? Na verdade, assumi as ações de políticas, ali... Administrativas? O trato administrativo, mas a parte financeira, é claro, fica a cargo do secretário-geral da mesa. O presidente, ao retornar, retomou todo o trabalho administrativo da casa. Hoje eu sou o segundo vice-presidente. Tive aí, por um lado, não digo a felicidade, porque nós tivemos aí, para a deputada Janaína, foi a felicidade de ter mais um herdeiro, né? Mas, infelizmente, para o deputado Eduardo Botelho, que teve que ir se tratar do Covid. E aí eu tive que assumir a função. Muito bom, é claro, inclusive, para a nossa biografia, uma experiência muito boa. Mas nessa nova composição, a partir de fevereiro, eu já não estarei como segundo vice-presidente. Nós fizemos uma nova composição, abrimos espaço na mesa diretora para que outros partidos pudessem compor. Não foi uma experiência ruim. Como falei, nos oportuniza ali um grande aprendizado. Mas, neste momento, nós optamos, de dar espaço para, principalmente, o PSDB queria participar da mesa. E eu teria que estar dividindo ali uma vaga com o deputado Valdir Barranco. Terceira, quarta secretaria, ou o deputado Valdir Barranco continuar como segundo. Eu optei de permanecer o deputado Valdir Barranco como segundo secretário e eu ficar fora da mesa e dar o espaço. Mas foi uma experiência louvável, né? Com Foi certeza. uma experiência que, enfim... Tem uma participação aqui do telespectador via WhatsApp, vamos ver aqui. Existe aqui embaixo, existe a possibilidade de valorização salarial aí dos agentes penitenciários em algum momento, ou serão eternamente servidores da segurança pública com o pior salário da categoria? Quem está perguntando não assina o nome,
Está lá em cima, 7008, final do telefone. Tem toda a razão o telespectador aí, Paulo. Hoje o salário do policial penal, ele é o menor salário da segurança pública do estado de Mato Grosso. É um dos menores de todos os policiais penais do Brasil. É um dos menores. Hoje não chega a 3 salários mínimos, salário inicial de um policial penal. É claro que esse trabalho, ele já começou, inclusive, a categoria ela vem se reunindo, vem buscando alternativas de chegar até o governo do estado e estar negociando essa reestruturação ou a valorização salarial, como esses servidores vêm falando. E claro, com o deputado dentro do parlamento, a minha função vai ser fazer a interlocução entre os nossos servidores e o governo do estado, principalmente para a gente poder praticar aquilo que eu defendi aqui no início, quando falei de ter outro trato na negociação de carreira com o governo do estado. Não ia apenas para o embate, não ia ali para o xingamento, mas poder sentar à mesa com o governo do estado, apresentar as novas atribuições, inclusive com a transformação em polícia penal, que aliás, diga-se de passagem, a polícia penal para a gente aqui vai acrescentar pouca coisa, porque as atribuições a gente já vem fazendo desde 2010, quando da publicação da Lei 389. Então, para nós aqui só vai mesmo legitimar a polícia penal. E o nosso trabalho, é claro, é que o governo do estado reconheça o trabalho que esses policiais vêm fazendo e possa dar essa tão sonhada valorização salarial. Tá certo. Tem mais uma participação aqui via WhatsApp. Bora ver quem está participando com a gente aqui, perguntando ao João Batista. Boa noite. Aqui é o Adriano Feirante. Queremos agradecer aí o deputado João Batista pelo aplicativo Feirinha Byte, eu acho que é isso, assim que se pronuncia. Em breve iremos inaugurar. O consumidor negociará diretamente aí com o feirante pelo aplicativo. Acho que eu conheço o Adriano, é um do CPA? Eu conheço um Adriano que é lá do CPA, que é feirante também. Enfim, está aí, agradecendo aí pelo aplicativo, João Batista. Adriano é uma liderança entre os feirantes aqui da capital. E o Feira Byte, na verdade, é um aplicativo que nós, durante a pandemia, eu fui procurado ali por representantes do Sindicato dos Feirantes e na tentativa de encontrar uma saída para ajudar os feirantes, nós chegamos a essa opção de criar um aplicativo do tipo OLX, mas voltado para os feirantes e ambulantes, onde o feirante poderia fazer o seu cadastro, a gente divulgaria esse aplicativo, já que as feiras não estavam acontecendo, e aí o consumidor ele entraria em contato com o feirante, diria ali qual o produto que ele quer, negociava, e o feirante entregaria na casa do consumidor. Mas infelizmente nós tivemos problemas, não conseguimos a quantidade de cadastro suficiente de feirantes para colocar e depois divulgar, mas eu acredito que nós vamos conseguir retornar esse projeto agora. Acabou as eleições, nós também não quisemos utilizar esse aplicativo como moeda de troca durante o período eleitoral. Existem algumas ações que a gente fez durante a pandemia e nós não queríamos, outras além do aplicativo, e nós não quisemos ali juntar com a questão política. Era algo para ajudar os feirantes e não para ganhar voto. Tá certo. Ô, Lorenberg, por favor, eu queria só mandar um abraço para o Val. Eu encontrei o Val lá no supermercado, lá no CPA, não é onde eu moro, e estava com a esposa, aí falou, ô Paulo, eu assisto sempre você, lá, o Lorenberg, lá no Opinião, manda um alô para mim, que era para eu ter mandado ontem, só que eu esqueci e estou mandando agora, viu, Val? A você, sua esposa, que eu não sei o nome, aí acho que CPA 4, muito obrigado aí pela companhia de sempre. Professor. Deputado, recentemente o senhor fez uma visita à central de abastecimento de Cuiabá. Eu gostaria de saber a avaliação que o senhor tem a respeito desta central de abastecimento. Bom, professor, primeiro dizer que agora que as eleições encerraram, eu pretendo logo procurar o prefeito da capital. Já procurei o secretário de Agricultura Familiar do estado de Mato Grosso, já conversamos sobre essa temática agricultura familiar e vou procurar o prefeito para a gente discutir ações voltadas para a agricultura familiar aqui na Baixada Cuiabana. O estado de Mato Grosso há mais de 30 anos se especializou no agronegócio, né? Levando aqui as grandes produções, principalmente para a região norte do estado, e nós deixamos a região aqui da Baixada do Rio Cuiabá praticamente só com a pecuária. Nós temos aqui muitos agricultores familiares que eles têm diversos problemas para vender a sua produção. Uma delas é exatamente um local, porque nós temos ali as pessoas que compram o produto e revendem,
né, que fizeram os barracões por conta própria, quando foram transferidos para aquela região, lá no Distrito Industrial, mas o pequeno produtor que sai lá de Livramento, que planta ali uma produçãozinha de repolho, e aí ele sai 2 horas da madrugada de lá para vir expor o produto dele, ele não tem sequer uma cobertura. E nós fomos lá observar em loco. Chega no horário que o sol aparece, muitas vezes estraga a produção desses produtores e ele volta para casa com prejuízo. Então essa é a impressão, conversei com diversos trabalhadores ali na central de abastecimento e hoje tem uma demanda importantíssima para os pequenos produtores, que é a construção do barracão do produtor. E nós vamos trabalhar para ver se a gente consegue, seja através do governo do estado, seja através da prefeitura, fazer a criação desse barracão do produtor. O deputado, a lei orçamentária, o recesso está previsto para quando lá na Assembleia? Porque a LOA tem que ser aprovada nos próximos dias aí, já que estamos no mês de dezembro, né? Como é que está a programação lá na Assembleia, já que você compõe a mesa diretora, como é que está a programação para a votação aí da LOA e também a entrada de recesso? Na verdade, não tem um calendário ainda de encerramento das atividades, ainda não foi construído esse calendário pela mesa diretora. Nós temos que fazer a votação da LOA antes do recesso parlamentar. E ela pode ser votada até o finalzinho de dezembro, ou no começo de janeiro. Porém, se ficar para o começo de janeiro, o recesso parlamentar somente acontecerá após a votação da LOA. Mas eu acredito que até o encerramento do mês de dezembro, a gente consiga votar. Existem diversas emendas dos parlamentares que vai ter que ser avaliada, vai ter que passar pelas comissões, serão defendidas pelos parlamentares na tribuna e nós vamos tentar trabalhar no sentido de até o finalzinho de dezembro poder encerrar esse trabalho e entregá-la para o governo do estado. Sempre quando vem aqui o governador, aliás, o governador Mauro Mendes deve também estar conosco aqui ao vivo na segunda-feira, viu? Já confirmei, inclusive, e está marcado que o governador vem aqui, está conversando com você, telespectador, na próxima segunda-feira, dia 7. Sempre quando vem o governador ou o secretário de Segurança Pública e tal, sempre há uma cobrança do telespectador quanto ao chamamento aí daqueles aprovados em concurso. Tem um pessoal por ser... Como é que está isso? O senhor que é da área de segurança tem cobrado isso? Em que pé está essa situação aí? Para a realização desse concurso público nós começamos um trabalho em 2016, desde lá a gente começou essa luta, foi realizado um concurso público para o cadastro reserva, nós temos vários aprovados aguardando ser chamados. Até recentemente o governador ele deu entrevista e falou que com as novas ampliações, inclusive realmente é estrutura excelente, melhor condição de trabalho possível para os nossos servidores, poderá reduzir o quadro de servidores. Mas eu acredito que o governador, ele ainda não passaram para ele a situação de todo o estado de Mato Grosso. Né? Essas novas ampliações, elas não vão de tudo reduzir o quadro de servidores. Ao contrário, nós vamos precisar ampliar a quantidade de presos trabalhando. E para isso vai precisar sim ampliar a quantidade de servidores também. Né? Nós temos aqui a unidade Várzea Grande, que tem 1.008 vagas, está operacionalizada com aproximadamente 60 presos. Assim que fizer a muralha de contenção, com certeza vai ter a lotação total daquela unidade. E lá nós estamos com um quadro reduzidíssimo de servidores. Para colocar ela em funcionamento com 100% da capacidade, será necessária a convocação. Também, Paulo, em algumas cadeias do interior, e até alguns servidores nos cobram, que não temos que cobrar a convocação de efetivo, mas sim a valorização salarial, e nós temos que trabalhar nas duas frentes, porque nós temos aí cadeias do interior, em que nós temos no horário noturno apenas um policial penal fazendo a segurança daquela unidade. Então, querendo ou não, seja com remanejamento, convocação do pessoal aprovado, o governo precisará, ao longo de 2021, recompor o quadro de servidor do sistema penitenciário. Lindenberg. Deputado, eu já ouvi, pelo menos, conversa nos bastidores que tem poder e que tem órgão que está brigando para aumentar o 12º que diz respeito a ele. A minha pergunta para o senhor, existe de fato essa discussão, essa conversa dentro da Assembleia e até que ponto poder e órgãos terão a possibilidade de acrescentar um pouco mais no seu 12º? Olha, professor, pelo menos para mim não chegou nenhuma discussão ainda a respeito de aumento do 12º. Mas o 12º dos poderes hoje, ele está limitado em percentuais. Então, se o Estado tem aí uma arrecadação de 22 bilhões,
Aí vamos colocar aqui o judiciário 2%, dá 2% em cima da receita corrente líquida desses 22 bilhões. Dá 4 bilhões. A medida dá em torno de dá um bi e alguma coisa, na verdade. Ela é 2%. Mas isso, a partir do momento que você aumenta a receita do Estado, aumenta também o 1/10 desses poderes. Mas eu também acredito que, exemplo da Assembleia Legislativa, que do ano de 2019 e no ano de 2020 fez economia e devolveu recursos para o governo do Estado, os outros poderes também podem fazer essa economia. A Assembleia Legislativa devolveu no início desse ano mais de 30 milhões para o governo do Estado. E há uma previsão de devolver agora até o fechamento, né, do mês de dezembro, mais essa quantidade. Eu acredito que outros poderes podem devolver. Até o final do ano, quanto? Já foi devolvido no início do ano 30 milhões. Eu acredito que... Mais 30 agora. Mais 30 milhões. Inclusive, Paulo, aquele hospital que foi construído para tratamento da Covid em Várzea Grande, dos 15 milhões, 10 milhões foi recurso da Assembleia, devolvido pela Assembleia Legislativa. Deputado João Batista, do PROS, presidente do PROS aqui no estado de Mato Grosso, o programa Opinião agradece a sua participação, a sua vinda aqui. Muito boa a conversa, né, professor? Muito boa conversa. Muito boa. Esclarecedora para quem participou e estamos sempre a postos aqui para bem recebê-lo e trazer aqui as informações do parlamento e da sua, evidentemente, performance parlamentar. Olha, eu que agradeço o espaço de sempre, Paulo, o professor Lorenberg. Como sempre, acho que cada vez que estamos juntos aqui, nós também aprendemos bastante. Então, estamos à disposição sempre que preciso, para vir não só falar com a população de Mato Grosso, mas para aprender com os senhores também. Obrigado. Professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, deputado, e até amanhã, amigo telespectador. Amanhã a gente volta com você às 7h30 da noite, ao vivo aqui no canal 22, TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Está aí marcada a entrevista com o prefeito Emanuel Pinheiro, reeleito no último 29 de novembro. Esperamos que ele venha, não é? Ao contrário das duas últimas vezes. Mas está marcado aí, a gente espera o Emanuel Pinheiro e você às 7h30 da noite desta quarta-feira aqui na TV Pantanal. Boa opinião. Fica bem, fica com Deus também.